Salve, salve nação santista! Hoje eu quero falar do futuro do Santos Futebol Clube, que está na mão do CEO Pedro Martins. E o Marcelo Teixeira, presidente do Santos Futebol Clube, deu entrevista ontem no final do jogo, né? Um monte de mídia estava lá. Ele deu entrevista geral para todo mundo e disse assim: que o Santos, foi perguntado para ele, né? Marcelo, o Santos está procurando um novo técnico ou vocês vão efetivar o César Sampaio? E ele respondeu que o Pedro Martins estava à procura de um novo técnico. Se encontrasse um técnico à altura do Santos Futebol Clube, alguém de nome relevante, né? Alguém significativo, ele traria. Porém, né, se caso não encontrasse, né, deixaria mesmo o César Sampaio, né, efetivaria o César Sampaio. Eu, né, estava vendo algumas entrevistas do Ricardinho, né, jornalista Ricardinho, que tem um programa lá na Santa Cecília. O Ricardinho disse que quem está doido para vir é o Elano. Para quem não sabe, o Elano já foi técnico de uns 3, 4 clubes aí. Clubes pequenos, né? Mas tem mais bagagem do que o César Sampaio, né? O César Sampaio, eu acredito, né, que ele teve um bom professor, que foi o Tite, né? Ele ficou muitos anos como auxiliar técnico do Tite e aprendeu muito. Se bem que olhando o primeiro tempo de Santos e São Paulo, a impressão que passa é que não aprendeu não, viu? Olha, agora no segundo tempo ele mostrou ser um bom técnico, né? Mexeu nas peças, deve ter dado um sermão lá no vestiário. Eu sei que os meninos voltaram diferente. Falando em meninos, falando nos meninos da Vila, né, que perderam o jogo para o São Paulo no primeiro tempo, falando neles, eu penso o seguinte: que o Santos Futebol Clube, ele precisa de um técnico que imponha respeito, que tenha moral. Por que eu estou falando isso? A impressão que passa no primeiro tempo, os caras não quiseram correr, fizeram corpo mole, entraram no jogo porque o São Paulo estava totalmente desfalcado. 90% do São Paulo ali era a molecadinha da base, sabe? É um ou outro ali que é do time. A impressão que passa é que eles entraram, sabe, com o nariz em pé, achando que o jogo estava ganho. E em 20 minutos tiveram que acordar. Quer dizer, dormiram em 20 minutos, depois acordaram. E em 20 minutos o São Paulo fez 2 gols, cara. O Ferreirinha deitou e rolou. O jogador deles lá, Ferreirinha, moleque rápido, matou o jogo em 20 minutos. E o que eu vejo no elenco do Santos, né, tanto quando era o Pedro Caixinha, como agora o César Sampaio, que os caras meio que não respeitam. O César Sampaio deu entrevista, ele disse que o pessoal não seguiu o que foi combinado. Pra mim ele já perdeu o elenco ali, porque ele queimou os caras. Ele falou que os caras não seguiram o que foi treinado, né? Tá queimando o elenco. Quem foi por esse caminho foi o Pedro Caixinha, né? Livrando o dele e colocando o dos jogadores na reta. Essa foi a verdade. E ele tá certo. Mas isso não se diz, gente. Pessoal, isso não pode ser falado, porque você perde o elenco. Os caras ficam com birra, os caras ficam com raiva. Aí que não joga mesmo, sabe? Então eu penso assim: o Pedro Caixinha, quando chegou, já metendo o pé na porta, falando que o Soteldo era indisciplinar taticamente. Ele não se queima só com o Soteldo, ele está se queimando com o elenco. Porque hoje falou do Soteldo, amanhã pode falar de outro. Como falou do Gil, falou que o Gil não fazia parte, né, do time dele. E depois teve que voltar atrás, sabe? Então são frases como essa que acaba colocando o elenco contra. E o César Sampaio fez isso ontem na entrevista, na coletiva. Ele falou que o pessoal não estava seguindo, né, o que foi treinado, o que ele passou, né? Só no segundo tempo que o pessoal deu uma despertada, né, que veio do vestiário. Ele deve ter dado uma chamada nos caras, né? Aí os caras vieram e jogaram direitinho. Mas, por causa do vexame do primeiro tempo, né, o César Sampaio tá na corda bamba. Eu tenho certeza que se o César Sampaio tivesse feito um jogo maravilhoso, ganhado do São Paulo, ninguém estava falando sobre contratar outro técnico. O assunto é Pedro Martins vai contratar outro técnico? O presidente disse que está nas mãos dele, é ele quem vai decidir. O presidente falou que o Pedro Martins tem carta branca para poder procurar outro técnico, desde que seja um técnico de expressão, alguém que realmente venha valer a pena. Porque se for para trazer um meia boca, né, um Elano da vida aí que não tem experiência,
ou outro que seja, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu fiz um vídeo aqui, depois vocês procuram aqui no canal, falando sobre o Fernando Diniz. O Fernando Diniz já foi técnico do Santos, do Vasco, da seleção brasileira, do Cruzeiro, um monte de time aí, do Fluminense. E todos os trabalhos dele foram horríveis, horríveis. Os números mostram. Eu trouxe detalhes, né? E o Pedro Caixinha tem um carinho por ele. O Pedro Caixinha já chegou a dizer, né, que gosta do estilo dele, da forma que ele trabalha. Então eu tô te trazendo essa informação que pode bater na porta aí do Santos a qualquer momento, Fernando Diniz. E os números mostram que ele não é um bom técnico. Em todo lugar que ele passou, os números mostram que ele teve mais derrota, mais empate, que a vitória nunca foi a prioridade no trabalho dele. Nunca. É só você olhar aí o vídeo que eu fiz falando do Fernando Diniz. Procura no meu canal, entra lá. Se você não é inscrito, se inscreve, entra no canal e você vai achar esse vídeo, a capa lá, o Fernando Diniz, falando dele. Então, o Pedro Martins, ele tá com a faca e o queijo na mão. O presidente deixou nas mãos dele. O presidente fez assim, ó, lava as minhas mãos. Aí, ó. Quem é responsável por essa área é o CEO, né? Que também faz parte do departamento de futebol. Né? Ele tem 2 cargos lá. Então, é ele que é responsável de correr atrás e contratar o técnico. Então, o Pedro Martins, acredito eu penso assim, né? Que ele deveria deixar o César Sampaio até o comecinho do Mundial agora, né? O campeonato vai parar para o Mundial de Interclube, o Super Mundial da FIFA aí, né? Esse Mundial novo, esse estilo novo que vai acontecer. O campeonato vai parar e nessa parada, aí sim, o Pedro Martins para mim tinha que tomar uma decisão. Avaliar, até lá o Santos vai ter mais, acho que uns 4, 5 jogos, avaliar sobre se deixa ou não o César Sampaio. Né? Por enquanto, um jogo só, aliás, 2, ganhou um e perdeu o outro, né? Não diz nada. Né? Aliás, os números do César Sampaio, ganhar um e perder o outro, tá melhor do que o Pedro Caixinha. Né? O Pedro Caixinha tinha mais derrotas do que vitórias. Né? Um monte de empate aí, acho que 6 vitórias, 7 derrotas, ou era 7 vitórias, 8 derrotas, alguma coisa assim. Eu sei que hoje o aproveitamento do César Sampaio nos 2 jogos dele é de 50%. Tá melhor que o Pedro Caixinha. Eu penso que o Pedro Martins, né, CEO do Santos Futebol Clube, deveria fazer isso. Esperar um pouco, né, ver esses 5, 6 jogos que faltam aí até a parada com o Mundial de Interclubes e depois tomar uma decisão. Né, analisar como é que foi esses jogos e tomar uma decisão. Se César Sampaio continua ou se ele dá linha na pipa. Rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, tá? Ativa o sininho. Se você já é inscrito, deixa o like para nós, ajuda o canal precisa da sua ajuda. Fica com Deus, uma boa semana, fui!